Aprender arata. Já ouviu falar no Palácio da Memória? É uma técnica conhecida também como método Locke e tem registros muito antigos do século V a.C. É um método usado para ajudar a memória, para a gente recuperar diferentes tipos de informação. Tem interesse? Então eu vou te mostrar como utilizar essa técnica. E para começarmos, primeiro eu explico um pouquinho da teoria, como é que funciona, e daí nós vamos para exemplos práticos, ok? Teoria atrás do método. A teoria atrás é usarmos um ambiente que a gente conhece extremamente bem, como por exemplo a nossa casa ou algum local imaginário com vários detalhes que nós vamos chamar de Palácio da Memória. E aí nós vamos pegar esse ambiente e colocar vários ganchos de informação que estarão atrelados a locais específicos desta imaginação, deste cenário, desse ambiente que tem uma grande riqueza de detalhes visuais. Desse jeito, nós estamos aproveitando a capacidade do cérebro para se lembrar de imagens, porque é assim que o cérebro funciona. A gente tem algumas dificuldades, não é, de lidar com dados, com informações abstratas. Então esse método do Palácio da Memória, o método Locke, ele vai nos ajudar a lidar com essas informações muito abstratas. Então vamos imaginar uma história com começo, meio e fim, ok? Um exemplo prático, imagina que você tem que ir para o supermercado e você não pode se esquecer de comprar queijo, pão, vinagre, papel higiênico e sabonete. Uma maneira é você imaginar aquele percurso que você faz todos os dias, da sua casa até o trabalho, um cenário que você está muito acostumado a ver sempre. Então você já começa logo na sua casa, entrando no carro, só que tem um detalhe, o carro é feito de queijo e é o carro que você vai usar para ir para o seu trabalho. Esse carro de queijo está estacionado numa garagem um pouco esquisita, que é uma garagem feita de pão, um pãozão gigantesco. E aí você está lá dirigindo seu carro feito de queijo, cruza uma ponte que você cruza sempre, só que hoje tem um cheiro muito forte, um cheiro de vinagre, porque o rio agora está feito de vinagre. É um cheiro tão forte que você tem que pegar um papel higiênico e enfiar no seu nariz para poder suportar aquele cheiro ardendo o seu nariz enquanto você cruza a ponte. Finalmente você chega no trabalho, abre a porta do seu escritório para começar um dia de trabalho, só que você pisa num sabonete que alguém esqueceu, deixado lá no chão, aí você escarrega, cai na frente de todos os seus colegas de trabalho. E aí temos uma história extremamente absurda, porém muito visual, que vai nos ajudar a lembrar de queijo, pão, vinagre, papel higiênico e sabonete. O que nós estamos fazendo aqui, o que é? Pegar uma lista de coisas que não tem um grande significado, pão, queijo, sabonete, papel higiênico, vinagre, e convertemos esses itens como parte de uma história muito absurda, porém rica em detalhes visuais, e tudo isso acontece dentro de um percurso que conhecemos muito bem, que é o caminho da nossa casa até o trabalho. Vamos para um segundo exemplo prático. Isso aqui é uma técnica que pode ser novidade para algumas pessoas, por isso vamos para mais um exemplo. Vamos supor que no meio dos seus estudos, por algum motivo você precisa decorar a seguinte sequência de letras. Kaveneska. Muito fácil você acabar se esquecendo, porque é uma palavra que não tem sentido nenhum. Só que você pode fazer o quê? Você pode quebrar essa informação em pequenos pedaços que fazem sentido. Por exemplo, a letra C representa carbono, as letras AG representando prata, HE representando hélio, NE representando neônio, S para enxofre e Ca representando cálcio. Somente isso já vai te ajudar a você lembrar melhor. Mas você pode também criar uma historinha em que você tem um lápis que representa o carbono, uma moeda de prata, um balão de hélio, luzes de neon, um cheiro forte de enxofre e, por exemplo, uma caixa de leite enriquecido com cálcio. E aí nós vamos usar o método Locke, vamos criar uma historinha, certo? Então na minha casa eu abri a gaveta, peguei um lápis. E aí, caminhando na rua, eu troquei esse lápis com um camarada que me deu uma moeda de prata. Com essa moeda de prata, fui até o parque de diversões, comprei um balão de hélio flutuante, me diverti muito nesse parque. Começou a anoitecer e eu falei, tá na hora de voltar para casa. E começou a escurecer, anoiteceu, e eu andando no caminho de volta para casa com aquelas luzes de neon nas vitrines da janela, um cenário muito bonito de filme, só que veio um cheiro de enxofre insuportável do esgoto. Eu falei, tá na hora de voltar para casa. Cheguei em casa e, muito cansado, resolvi tomar um copo de leite enriquecido com cálcio e daí eu fui dormir. Esse aqui é um exemplo de uma técnica de estudo que realmente pode impressionar as pessoas porque tem um poder muito grande. Essa aqui é uma história que dificilmente eu vou esquecer tão cedo.
né? E eu vou te dar um segredo. Essa é a técnica que os campeões de memorização usam. Eles têm um certo código para associar cada uma dessas informações aleatórias com um certo tipo de imagem, um pedaço de uma história, e daí eles conseguem criar sequências extremamente longas de números, de letras aleatórias, tudo isso incorporado na memória que eles usam nos campeonatos de memorização ou quando eles vão para a televisão mostrar as habilidades deles. Só que tem um problema. Até que ponto isso é útil para a gente? Até que ponto, pergunto para você que está estudando por algum motivo importante na sua vida, até que ponto vale a pena você criar todo um sistema complicado para você decorar números aleatórios, ou cartas de baralho, ou letras aleatórias com a palavra kageneska? Provavelmente não vai ser muito útil, a não ser que você esteja participando de algum tipo de competição de quem tem a melhor memória. Pode parecer um pouco difícil você encontrar os momentos certos para associar esses dados aleatórios, colocando eles dentro de histórias, memorizando também essas histórias, como essa que a gente criou, não é? Só que para alguns conceitos-chave, como por exemplo, regras gramaticais, exceções às regras, algumas datas específicas, algumas fórmulas, alguns números específicos, pode ser bastante útil você utilizar esta técnica de hoje. É muito importante, por favor, você não entrar naquela cilada, naquele risco de ser aquela pessoa que tem um martelo na mão e acha que tudo na frente é prego. Calma, né? Nós aprendemos uma técnica. Existem várias técnicas. Não vamos usar esta técnica para aprender todo tipo de informação adiante. Imagina, você vai ter que criar 1 milhão de historinhas e pensar que o rio um dia é feito de vinagre, outro dia é feito de todinho, sei lá o quê. Não vamos fazer isso. Na maior parte das vezes, você vai usar outras técnicas de estudo para ter um aprendizado mais eficaz. Nas minhas pesquisas, eu vejo que essa técnica de hoje pode ser muito útil para a gente aprender, memorizar informações que são muito abstratas, ou aquelas informações que a gente não precisa usar sempre, que nós precisamos lembrar, sei lá, uma vez por ano. Então, você vai usar essa técnica de memorização realmente para colocar dentro de você um dado que não tem muito sentido ou que você usa com pouca frequência. Então, ela pode ter um grande poder. E se você quer aprender mais a respeito de técnicas de aprendizagem e quais são os momentos estratégicos para usar cada uma delas, eu te convido para conhecer o nosso curso de aprendizagem, Como Aprender Mais Rápido, visitando o link arata.se/como aprender.